Graça e paz, meus amados. Estamos aqui mais uma vez, reunidos na presença do Senhor, de modo remoto, separados, distanciados fisicamente, mas na certeza de que nós podemos nos achegar à presença do nosso eterno Deus. Queria convidar você a se colocar diante do Senhor. Faça desse tempo não um entretenimento, não um momento de ver um vídeo, mas de uma entrega ao Senhor. Junte a sua família, junte-os na sua casa, se ajoelhe na presença do Senhor, confesse o seu pecado, abra o seu coração, peça a direção do alto, a presença de Deus sobre cada um de nós. Amém? Faça isso, querido. Se necessário, dê pausa nesse vídeo e se coloque na presença do Senhor. Confesse os seus pecados, invoque a presença do Senhor e compartilhe desse tempo em família, buscando o Senhor. Amém? O texto que eu queria compartilhar hoje está lá em 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 8. Um texto conhecido, onde Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Eu quero ler rapidamente esses versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido do sul a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimadas, e que suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar esse tempo diante do Senhor. Nós não estamos aqui por um tempo de conversa, por um tempo de assistir um vídeo. Estamos aqui para buscar a Tua presença, buscar a Tua voz e a Tua direção sobre nós, Pai. Por isso, abençoa quem estiver vendo esse vídeo nessa hora, as famílias que estiverem reunidas, ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Esse é um texto conhecido. Davi retorna a Ziclag, a cidade onde era o seu refúgio, e a cidade havia sido queimada. A cidade havia sido destruída, os filhos, os animais, as mulheres tinham sido levadas. A angústia tomou conta daqueles homens. A angústia cercou a vida de Davi, cercou aqueles homens. Eles olharam ao redor e o que eles viam era dificuldade, destruição. Não viam saída. Vemos dias difíceis. Vemos momentos em que nós olhamos ao redor e muitas vezes ainda não enxergamos a saída melhor. Mas, assim como aqueles homens, nós podemos experimentar o favor do Senhor e sermos dirigidos por Ele. Acontece que, primeiramente, o que me chama a atenção, que eu quero reforçar alguns aspectos com vocês aqui, é que o texto diz que eles choraram. O texto fala que Davi e os seus homens choraram até não terem mais forças, no versículo 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Sabe que nós vivemos tempos em que nós temos o direito, nós podemos chorar. Talvez você se cobre, talvez você se culpe, talvez você ache que falta-lhe fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você podemos chorar. Você pode chorar. A dor, a angústia faz do choro um direito. Agora, a palavra de Deus também diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas como um odre. Nós temos o direito de chorar. Chore na presença do Senhor. Diante do Senhor, aos pés do Senhor, aos pés daquele que é o nosso Pai.
O que eu quero dizer para você através dessa mensagem, algumas verdades. Chorar, queridos, é direito. A nossa limitação. Davi, os seus homens eram homens de guerra, homens acostumados a enfrentarem situações. Todos ali já tinham perdido os amigos, já tinham passado por situações muito difíceis, e eles choram. Não era um fracote, não era alguém que nunca tinha lidado com perdas, e mesmo assim eles choraram. Eu e você temos o direito de chorar, mas precisamos fazer disso, podemos fazer disso a oportunidade de sermos consolados e tocados pelo Senhor e o seu Espírito. Veja, eles choram. E eu quero dizer para você que algumas verdades aqui, como igreja, como família nessa cidade, queridos. Nós somos igreja, e como igreja nós choramos juntos. Não chore sozinho. Não chore sozinho. Há pessoas da nossa igreja, há amigos da nossa igreja, eu como seu pastor, ministérios, pessoas que te cercam. Nós choramos juntos, queridos. Nós choramos juntos. Estamos aqui para orar, para servir juntos. Sabe, não passe por isso só. Nós queremos, como igreja, sermos instrumentos de Deus para a cura, para a bênção de Deus sobre a sua vida. Por isso eu considero a igreja tão importante, essencial nesse tempo, porque nós passamos por dificuldades, queridos, e encontramos um corpo, um povo. Nós podemos juntos, nem que seja para chorarmos juntos. Há também a questão que nós podemos chorar diante do Senhor, que o Senhor olha para nós. O texto conhecido da ressurreição de Jesus ressuscita Lázaro. O texto fala que Jesus, quando chega com Marta e Maria, Jesus chora. Veja, Jesus sabia o que faria, Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro, mas ele chora porque ele se compadece da dor daquelas mulheres. Deus quer enfrentar a angústia com você. Com você, não passe sozinho. Você tem um corpo, uma família que é a sua igreja, e você tem um Deus que quer e pode enfrentar com você essa angústia. Sabe, queridos, para que possamos também desfrutar do milagre. Jesus chora com Maria, Jesus chora com Marta e ao fim ressuscita Lázaro. Jesus quer passar com você por esse tempo, chorando, mas também tocando naquilo que precisa ser ressuscitado, precisa ser transformado. E Davi e os homens de Ziclag experimentam lá à frente a Deus o abençoando e restaurando a condição deles. Mas para chegar nesse ponto, um outro aspecto que eu quero reforçar é que Davi, no versículo 6, diz que Davi reanimou-se no Senhor. Queridos, como isso é importante. E aqui eu não quero ser repetitivo em dizer assim, encontre um lugar no Senhor. Sabe, queridos, porque nós experimentamos isso, nós vivemos isso diariamente, de nos mergulhar nas águas vivas do Senhor, e então sermos renovados, sermos revigorados, sermos alimentados, queridos. Davi reanimou-se no Senhor a este lugar. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe, queridos, vinde a mim todos. O texto diz todos. O texto não diz vinde a mim o irmão mais crente, vinde a mim o pastor, vinde a mim o desviado, vinde a mim todos. Todos. Você pode, você na verdade deve aceitar esse convite. Esse é um convite que não se nega, esse é um convite que não se nega, esse é um convite que não se atrasa, esse é um convite que nós ficamos ansiosos em respondê-lo. Vinde a mim todos, volte a Deus, beba dessa água, e então você experimentará uma força sobrenatural. É isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor faz com Davi. Deus renova Davi, e em meio àquela angústia terrível, ele se levanta. Deus quer derramar dessa força sobre você. E é interessante que a partir desse renovo de Davi, o texto diz que ele vai com 600 homens atrás das mulheres. A força que ele buscou em Deus, ela é compartilhada e ela anima os homens que estão com ele. Seja você um instrumento de Deus, de força na sua família, na sua casa, aonde você estiver.
Davi, ele é direcionado pelo renovo do Senhor sobre a vida dele. Eu quero dizer para você que esse renovo traz direção naquilo que ainda pode ser feito, queridos. Sabe, as situações que muitas pessoas estão enlutadas nesses dias e perderam entes queridos. Nós na Igreja Metodista já temos na nossa região 4 pastores que faleceram. Estamos num tempo de luto. Sabe, queridos, mas eu quero dizer que há um renovo no Senhor para aquilo que ainda pode ser feito. Davi vai atrás daquelas mulheres, daquelas crianças, daqueles animais. Era o que ainda podia ser feito. O que pode ser feito? Ouça no Senhor, renove-se no Senhor e Ele vai abrir os seus olhos. Talvez você perdeu um ente querido e está vivendo essa dor. O retorno desse ente não vai ser feito, mas talvez a restauração da família, talvez oportunidades com aqueles que ainda estão ao nosso redor. O que ainda pode ser feito, o renovo de Deus nos dá direção. E esse é o ponto, mais um ponto, e o ponto que eu quero concluir essa breve mensagem. Davi, no versículo 8, diz que Davi consultou o Senhor. Sabe, ele não se sentiu renovado e saiu sem rumo, metendo os pés pelas mãos, fazendo o que desce na cabeça. Ele ouve do Senhor. Ele pergunta a Deus, devo ir? Devo ir? Eu acho interessante porque ele não saiu sem rumo, ele não saiu na sua força. O texto, ele pergunta, devo ir? E depois ele fala, conseguirei eu? Sabe, queridos, ele pergunta se devia ir. E depois ele pergunta se ele conseguiria alcançar o seu objetivo. Isso são perguntas importantes, queridos. Porque muitas vezes nós vamos e queremos que Deus venha atrás. Nós saímos e queremos que Deus venha resolvendo. Davi pergunta se devia ir, no versículo 8. E pergunta se conseguiria alcançá-los. E então Davi partiu. Olha isso, meus amados, perceba isso. Ele consulta o Senhor e então ele parte. Eu ministro um renovo de Deus sobre a sua vida nesse dia. Mas que esse renovo te coloque primeiro de joelhos. E que você faça planos a partir da presença de Deus, a partir do altar do Senhor. Porque Deus vai dar direção, queridos. Direção nos seus relacionamentos. Deus, eu quero alcançar os meus filhos, eu quero abençoar a minha casa. E às vezes nós fazemos atrapalhadamente, falamos quando não devia, sugerimos o que não é o melhor. Consulte ao Senhor. Tenha um tempo de busca, jejue, se apegue no Senhor e diga, Deus, eu devo ir. Direciona o meu passo, direciona as próximas etapas. É isso que Davi faz. Davi pergunta se deve, se conseguiria, e então ele vai. Perceba, queridos, a caminhada, e é o que eu quero deixar de mensagem para você nesse dia. Você pode chorar. Você tem esse direito. Não se sinta menor por isso. Não se sinta sem fé por isso. Às vezes, principalmente nós da igreja, achamos que é falta de fé. Nós somos humanos. Você pode chorar. Mas há um lugar para se fazer isso. Esse lugar é no Senhor. Nesse lugar, você pode ser reanimado no Senhor. Reanime-se no Senhor, queridos. Vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Esse convite não se nega. Esse convite não se atrasa. Esse convite, ele é urgente. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se renove no Senhor. E então, peça a Deus direção. Não saia fazendo atrapalhadamente. Diga ao Senhor, Senhor, eu devo ir. Eu posso ir para ir dessa maneira, desse modo, me dá direção. E se levante a partir dessa certeza. Sabe, queridos, nesse tempo de angústia, às vezes nós ficamos com a visão turva, com os ouvidos, e temos dificuldade de discernimento das decisões da vida. Há um lugar, e esse lugar é no Senhor. Se coloque diante do Senhor e peça que Ele guie os seus passos. Peça que Ele direcione as suas decisões. Quanto aos de perto, você quer abençoar o seu filho nesse tempo difícil? Se coloque diante do Senhor e peça direção. A sua casa, seu casamento. Em primeiro lugar, é no renovo do Senhor.
Faça um propósito com o Senhor, ajoelhe-se todos os dias, busque a presença do Senhor. Vamos encher os céus com as nossas orações, com o nosso clamor. E então nós iremos na direção que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Queria convidar você a se colocar diante do Senhor e a falar com Ele, abrir o seu coração, a chorar. Talvez você precisa chorar. Quanto tempo você está segurando? Chora, mas chora diante do Senhor. E sinta-se acolhida pelo nosso Pai. Vinde a mim todos. E peça a Deus direção. Peça a Deus que dê da sua direção para que você vá no cumprimento da vontade do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, eu quero abençoar a vida desses teus filhos, ó Pai. Quero abençoar a vida da tua igreja, dessas famílias. O Senhor é Deus sobre nós. Por isso, Deus abençoe essas casas. Ó Pai, aqueles que estão chorando, ó Pai, renova as forças. Ó Deus, nós choramos e há um lugar que nós choramos é no Senhor. E por isso nós clamamos o teu sustento, Pai. Clamamos o teu favor. Ó Deus, em nome de Jesus, inunda-nos a casa, a vida dos teus filhos, aqueles que estiverem vendo hoje, mas aqueles que estiverem, ó Deus, vendo esse vídeo em qualquer etapa, tempo das suas vidas, ó Pai, sopra, Deus, o teu Espírito, sopra do teu renovo, Pai. Faz sobre a vida dos teus filhos, derrama da tua direção, Pai. Ó Deus, eu oro clamando, Deus, que o Senhor traga do renovo, traga do teu bálsamo, e sustente e abençoe os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, as famílias que estão reunidas nessa hora, estreita os laços, ó Pai. Faz desse tempo uma oportunidade de experimentarmos o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Deus nos abençoe. Eu vou deixar no grupo da igreja algumas direções para essa semana. Nós vamos ter um encontro online pelo Zoom e nós também vamos partilhar desse tempo no Zoom de estudo da palavra, onde nós vamos destrinchar a respeito da Páscoa, que nós estamos aqui na semana da Páscoa, né? E nós também temos alguns outros avisos a colocar. Eu peço que você fique atento, tá bom? Que Deus te abençoe, queridos. E como eu disse no começo da minha palavra, nós estamos aqui juntos, viu? Conte com a nossa oração, com essa igreja, e nós vamos seguir juntos nesse propósito, direção do Senhor. Amém? Talvez nós não possamos ainda nos reunir pelos decretos do governo estadual, mas nós estamos atentos aí aos decretos e os irmãos vão ser informados conforme as decisões forem saindo, tá bom? Deus nos abençoe e que nós possamos continuar firmes no Senhor, em nome de Jesus. Eu amo vocês. Sigo com saudade e peço a Deus que nos abençoe, em nome de Jesus. Eu queria mais uma vez pedir você fechar os seus olhos, que eu quero abençoá-los e que nós possamos receber a bênção nessa hora, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces e suaves consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um de nós, seja sobre os que choram, seja sobre os angustiados, seja sobre os que sofrem, seja sobre os enfermos, seja sobre toda a igreja espalhada pela terra, até aquele aguardado e esperado dia, que o Senhor voltará e buscará os seus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.